Bom, pessoal, vamos falar agora de Lulita, né? Eu sou Fagundes, hoje são 27 de novembro de 2021, na descrição o link para esta matéria. Olha só. Segunda turma do STF manda desbloquear bens de Lula. Bom, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike na descrição do vídeo, tem chave Pix, tem conta bancária. E seja um patrocinador do nosso canal. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, live política. Vocês viram, quem veio sábado passado teve Bolsonaro na nossa live. Sábado não, quinta. Vamos embora? A segunda turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta-feira, 26, e decidiu pelo desbloqueio de bens do ex-presidente Lula que foram retidos em processos relacionados à Lava Jato na Justiça Federal do Paraná. E o Glei, que absurdo. Não, gente, não é absurdo. Infelizmente, a regrinha do Código Penal, depois de ter sido moído, remoído, desmantelado, remantelado, dá direito a Lula a reaver os bens. Graças a Edson Fachin e graças a Suprema Corte no colegiado. O julgamento que ocorreu no plenário virtual terminou em 3-1. O único a votar pela manutenção do bloqueio de bens foi o ministro Luiz Edson Fachin. Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques votaram pelo desbloqueio dos ativos. Bom, a segunda turma da corte conta nesse... A segunda turma da corte... Deixa eu ler de novo. A segunda turma da corte conta nesse momento com apenas 4 membros, porque a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello ainda não foi preenchida, graças ao Alcolumbre. A decisão decorre da anulação definida por Fachin em março deste ano de todas as condenações de Lula na Lava Jato. O ministro decidiu que a Justiça Federal em Curitiba não tinha competência formal para julgar as ações contra o ex-presidente. A decisão foi confirmada pelo plenário do Supremo em abril. Segundo o argumento da defesa de Lula, acatado pela maioria dos ministros, a Justiça do Paraná não teria mais autoridade para manter a medida. A defesa do petista comemorou e disse que a decisão do STF é uma consequência do reconhecimento da nulidade dos processos envolvendo o ex-presidente Lula em virtude da incompetência e da suspensão do ex-juiz Sérgio Moro. A vara de Curitiba já deveria ter autorizado o levantamento há muito tempo, mas preferiu mais uma vez descumprir decisão da Suprema Corte para prejudicar Lula, afirmou a defesa, que é uma narrativa totalmente fora de contexto. Bom, gente, um ponto aqui a ser entendido é o seguinte. Infelizmente, a ação de Edson Fachin abre esse precedente. A parte que eu achei interessante aqui, e eu vejo isso aqui como uma jogada e não como uma ação, porque a atitude discorre dos fatos, é o Edson Fachin. O voto dele, ele foi o único a votar contrário ao desbloqueio dos bens de Lula. Agora, a parte interessante é que ele é o cara, gente, que deu a canetada para possibilitar isso. A partir do momento em que ele anula as condenações do ex-presidiário e torna ele o processo na estaca zero, automaticamente, e também torna o TRF4 incapaz, né, de julgar o processo, automaticamente tudo que é referido a isso tem que ser cancelado. Isso aqui é um deles. Infelizmente, essa é a regrinha básica. Eu posso ficar chateado? Posso. Eu tô com raiva? Toda essa porcaria. Mas, infelizmente, é assim que manda o figurino. E aí eu achei interessante é que ele é o único a votar, o único cara de lata, madeira. Não sei o que ele quis provar aqui, ou que imagem, mas foi o único que votou contra. Eu não vou criticar aqui o Cássio Nunes, não vou criticar o Lewandowski, não vou criticar o Gilmar Mendes, nesse contexto, porque se os processos foram anulados, se TRF4 foi considerado incompetente para o julgamento do processo, então essa ação também não está mais nas mãos, ela também se torna improcedente. A defesa de Lula, ela fez uma manobra mais uma vez.
Os ministros do STF, na Suprema Corte, através de Edson Fachin, fizeram uma manobra. Quando eles anulam o processo de Lula, tornando ele um homem livre de novo, né? Agora Lula não tem condenação, Lula tem uma acusação, que vai começar da estaca zero, e a gente sabe que não vai dar em nada mais, porque se foi para estaca zero, querido, vai logo se tornar, como é que se diz, prescrita. Lula já está quase com 80 anos. Ora, não vai mais para cadeia não, gente. Foi uma jogada de mestre do STF, atendendo os caprichos de quem aparelhou o sistema do STF. Tiraram ele, jogaram pro... Lula, a gente vai colocar lá o processo para ir para estaca zero, mas não se preocupa não, porque não vai andar. E se andar, vai demorar. E aí duas coisas vão acontecer. Ou você já vai estar numa idade avançada e não vai poder mais ser preso, ou vai prescrever. Das duas uma. O que chegar primeiro, você tá livre de qualquer jeito. É fazer o povo de trouxa. E aí, né, aí o que acontece? Essa ação em particular aqui, gente, infelizmente, a lei deu benefício a Lulita. Agora, é um tapa na cara do brasileiro? Mas você não acabou de falar que a lei deu o benefício a Lulita? Sim, mas graças à ação distorcida e arbitrária e vergonhosa do STF. Por isso, Lulita hoje tem esse benefício, infelizmente. É mais uma vez, gente, a prova de que a nossa justiça ela é parcial, ela tem lado, ela tem ideologia. Algumas pessoas vão criticar o Cássio Nunes pelo voto dele. Eu não vou criticar o cara. O processo do Lula, gente, foi anulado. Cássio Nunes não tem outra... ou não teria outro voto a dar a não ser esse, já que o processo foi reconhecido dentro da Suprema Corte como improcedente no TRF4. E esse processo aqui dos bens, né, que estão presos ali, bloqueados, justamente são relativos ao TIPREX da Lava Jato. Em outras palavras, se foi anulado, se foi incompetente, esse também se torna incompetente. Apesar de não ser, apesar da condenação ter sido correta, eu posso não gostar do Sérgio Moro, mas no caso ele agiu como um verdadeiro juiz. Como juiz ele foi um ótimo juiz. Às vezes as pessoas criticam a ação dele como juiz. Não, gente. Existe uma diferença entre a lei beneficiar o criminoso e existe a diferença entre o juiz beneficiar o criminoso. São duas coisas diferentes. O juiz, quando beneficia o criminoso, ele dribla a lei. Agora, quando a lei beneficia o criminoso, aí o juiz é obrigado a cumpri-la. Sérgio Moro, em muitos casos da Lava Jato, ele acabou dando aí improcedentes, alguns processos ele, algumas causas ele deu como, não dá, não tem como julgar e tal, e muita gente critica ele por isso. Eu não critico, eu sou sensato. Eu separo o juiz do ministro traidor. Um é uma coisa, o outro é outra coisa, né? Mas vamos entrar nesse mérito não, né, gente? A questão aqui é que, infelizmente, graças à manobra, né, ridícula e vergonhosa do STF, Lula voltou a ter direito a meter a mão na bufunfa que roubou do povo. Tá aí. E o voto do Edson Fachin, claro, tirar de besta com a cara do povo. Porque foi a ação dele quem soltou Lulita. Foi a ação, na verdade, a ação dele não, a ação do STF, né? Mas foi a ação dele que tornou o processo nulo e foi a ação dele que tornou esse processo aqui improcedente na mão do TRF4, que destravou aí o bloqueio dos bens. Então, Edson Fachin votar contra é praticamente tentar fazer o povo de bobo, né? Se ele não tivesse anulado as ações, a condenação de Lula, não precisaria esse tipo de... Mas deixa pra lá, não entrar nesse mérito não. Vocês entenderam a mensagem, né? Bom, gente, tá aqui a matéria. Infelizmente, nós estamos vendo Lula rindo da cara. Agora, sabe o que é engraçado? Ele tá nas Europa, não sei se já voltou, né? Viajando, o cara sai com o nosso dinheiro para viajar às Europa, fala mal do Brasil, atacar o país e ainda vai voltar pro Brasil para botar a mão no nosso dinheiro. Pode um negócio desse?
Esse é o Brasil, gente. Essa é a nossa Suprema Corte, uma maravilha de justiça. Na descrição do vídeo, chave Pix, conta bancária. Se você é um patrocinador, muito obrigado pelo carinho. Se você ainda não é, seja um colaborador do nosso canal, dê uma ajudinha pra gente, fortaleça o nosso trabalho. Um abraço, fiquem com Deus.